Fala, Dev, beleza? Hoje a gente vai discutir aqui uma parada muito legal. A gente vai falar aqui sobre CSS e a gente vai falar sobre basicamente o que é que você deve focar em aprender em relação a CSS e qual que é a diferença entre UI Components, entre frameworks, o que é mais utilizado no mercado e não se preocupa em sair desse vídeo com a famosa resposta depende, tá? Não, eu vou te dizer exatamente o que é que você deve estar estudando, exatamente o que é melhor em cada caso, e eu vou explicar muito bem aqui, e a gente vai discutir sobre várias libs, sobre vários frameworks, como vocês podem ver aqui nessa lista. Já vou deixar claro que existe muito mais do que isso, tá? Mas aqui eu estou colocando os principais que tem aí no mercado e principalmente os principais que eu utilizo, tá? Então isso tem que fazer uma certa diferença, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que utilizar para poder recomendar alguma coisa, para poder falar sobre. Mas vamos lá, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala sobre CSS, o que a gente deve focar é entender qual que é a diferença entre um UI Component e um CSS Framework, tá? Então, eu tenho essa lista aqui, e o que a gente vai fazer com essa lista? A gente vai separar o que é o que, tá? Então, primeiramente, vamos pegar aqui os nossos círculos, vamos separar aqui entre UI Components e CSS Frameworks. Primeiro eu vou pegar apenas os CSS Frameworks, então a gente tem aqui o size, eu vou mostrar em código o que é cada um e qual é a diferença entre eles. A gente tem o Style de Components, a gente tem o Tailwind e dessa lista aqui, esses são os nossos principais, tá? Tem outros frameworks, tá, de CSS, mas esses são os principais. E aí você me pergunta, e o Bootstrap, ele é um CSS Framework, que é um daqueles super famosos? Eu vou adicionar aqui, ficou faltando Bootstrap. E não, o Bootstrap, ele não é um CSS Framework, ele é quase um CSS Framework. A gente vai conversar sobre isso, por isso que eu deixei essa interligação aqui entre os dois círculos, porque alguns desses frameworks se intercalam com ser um framework e ser um CSS Framework. E a gente vai chegar nessa explicação também. Primeiro de tudo, vamos lá entender qual que é a diferença aqui, como que funciona um CSS Framework, tá? Então, para isso, vamos lá para o código. Eu separei aqui na nossa página alguns cards. Vamos lá. Eu separei aqui na nossa página alguns cards e cada card vai representar um tipo de estratégia para renderizar um componente. Então, primeiramente, vamos fazer um card CSS normal. Vamos lá. Como que eu faço um card CSS normal? Eu tenho aqui o meu componente de card, eu recebo um título, uma descrição, igual a todos os outros, a gente vai mudar apenas a forma como o CSS é feito. Então, para isso, eu preciso de um arquivo CSS. Eu já tenho aqui o meu stylist.css, vamos importar ele. Importe styles.css e vamos chegar na nossa div e deixa eu diminuir aqui o tamanho disso, beleza. Dá um zoom aqui, class name, vamos dizer que aqui a gente tem um kerd e vamos colocar aqui ponto .kern. E aí vamos dizer que o BG, o background color dele é esse aquamarine aqui, tá? Veja que já mudou. Eu vou dizer que a partir de agora eu vou fazer algumas coisas, por exemplo, eu quero que mude todos os Ps, todas as cores do P que estejam dentro de uma classe name card, tá? Então eu venho aqui, ponto card, P, assim, e vou dizer que o color é black. Aí nesse momento ele já muda aqui para black. Por que esses dois estão mudando? Tailwind, porque está com o mesmo class name. Eu estou importando aqui também. Pronto, agora está resolvido. E aí eu vou só colocar aqui um padding, porque ninguém merece tá com esse texto colado. Beleza, a gente estilizou o nosso card de CSS, tá? Eu vou colocar
Fica melhor, tá muito agoniado. Então vamos ver agora como que seria fazer esse mesmo card em um SCSS. O SCSS já é a mesma coisa que o CSS, só que escrito de maneira melhor. E isso é o que define um framework CSS. Um framework CSS nada mais é do que CSS e apenas isso. É uma forma diferente de você escrever CSS. Não é nada além disso. É só uma forma melhor de você escrever o seu CSS. Então eu tenho aqui o nosso styles que eu vou copiar para o nosso CSS. Eu vou aqui no meu card de SCSS e vou colocar aqui, vou só mudar o class name para card CSS, na verdade card SCSS, e aqui class name card SCSS. Eu não salvei, legal. Vejam que teve uma diferença aqui entre um e outro. Isso é porque eu tô com uma outra lib instalada, que eu vou chegar lá, que ela também utiliza o .card. Então eu vou colocar aqui para .card CSS normal e CSS, e aí ele vai ficar sem nada, porque eu preciso chegar aqui e colocar o traço CSS. Pronto, agora ele está da mesma forma que o outro. Só tá precisando ajeitar essa primeira cor, que não pegou também o estilo. Ela não pegou o estilo porque eu estou usando um H2 aqui, eu vou mudar aqui para um P normal e ele vai pegar tudo. Beleza. Então vejam que no final das contas eu só escrevi CSS normal aqui e funcionou, né? Só que eu não quero, obviamente, usar a sintaxe do CSS, porque eu estou usando o size, que é o SCSS. Então o size ele tem uma forma melhor de você escrever CSS, que é o size ele permite você a fazer alinhamento, você fazer um nested, ou seja, você não precisa mais ficar entendendo o que é que isso significa, como que eu coloco para todos os P's dentro dessa classe minha que tenha a cor preta. Não precisa mais entender o que é que essas coisas são. Eu só coloco a minha classe que está aqui, então eu posso apagar aqui, e aí eu vou colocar um P aqui dentro e vou dizer qual que é a cor desse P, que vai ser preto, e eu coloquei uma coisa a mais, e vejam que não fez nenhuma diferença. Eu vou colocar aqui para red só para a gente ver, veja que ele mudou a cor. Então, essa daqui é a maneira da gente escrever um size, ele basicamente te deixa fazer um nested, fazer um alinhamento aqui das suas classes CSS. Você pode colocar objeto dentro de objeto, dentro de objeto, chaves dentro de chave, dentro de chave, e aí você vai estilizando. Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que eu quero que o hover desse P ele mude a cor. Então, como que a gente faria normalmente no CSS, né? A gente faria uma coisa assim, ó, .card CSS P dentro, e aí seria dois pontos aqui, hover. E aí ele faria dessa forma. Vai até funcionar aqui, veja que ele funciona, mas eu não quero que seja feito assim, porque isso aqui é complicado, CSS é complicado, eu quero que seja na maneira do size. Então, dentro do meu próprio P, eu venho aqui e coloco um E, dois pontos, hover. E aí ele já pode mudar a cor aqui dentro desse P. Então, só esse P que está dentro do .card CSS vai fazer essa mudança. Ó, tá mudando. Então, beleza, isso aqui é um CSS Framework. É uma maneira melhor da gente escrever CSS. Nada mais do que isso. Agora, quando a gente entra, por exemplo, no Tailwind, o que é o Tailwind? É a mesma coisa, uma forma de você escrever CSS melhor. Só que o Tailwind não utiliza arquivos separados. O Tailwind ele vai utilizar um CSS inline, que aí muitos vão dizer que isso não é escalável, que isso bagunça o teu código. Eu discordo de todos os pontos levantados sobre isso. Eu acho que é legal até fazer um vídeo, mas eu sou super aberto à discussão. Inclusive, não utilizo o Tailwind em todos os meus projetos. Há coisa que é melhor para cada caso, obviamente.
Mas tem forma sim de você escalar o Tailwind, tá? Não se preocupa com isso. Então, como que a gente utilizaria o Tailwind? Eu venho aqui, class name, e eu vou dizer que o BG é igual a... vamos colocar aqui um purple 600, e ele já muda o BG. Eu vou dizer que a gente tem um P4, que é de 1 REM, e eu posso dizer que aqui no meu title eu posso ter um hover, e aí eu diria que eu tenho um text ready. Se eu passar o mouse em cima, ele muda. Legal? Aí ele está mudando só o desse daqui, não muda desse. Aí eu posso colocar isso aqui para div, que ele vai mudar de todos os dois. Só ficou bem ruim a cor, né? Sou péssimo em escolher cores. Não existe Black 600. Legal. Então, isso aqui, novamente, é um CSS Framework. Qual que é a diferença no CSS Framework? Ele te dá uma maneira melhor de escrever CSS. Por que eu acho o Tailwind a melhor escolha em CSS Framework? Porque ele é mais rápido, ele é mais simples, você não precisa ficar criando arquivo, você não vai ter problema de conflito de CSS, de classes. É simplesmente perfeito, mas isso aí a gente pode discutir melhor em um outro vídeo, não é bem o intuito aqui desse vídeo falar sobre isso. Beleza. Então, isso aqui são os CSS Frameworks, tá? E agora a gente vai entrar nas UI Components. Então, a gente entra em basicamente tudo que restou aqui, só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Você tem o UI Component, que é só uma UI Component, e você tem aquelas que também está interligada a um CSS Framework, como, por exemplo, o Tailwind UI. O Tailwind UI, ele é basicamente um UI Component, só que ele está interligada com um CSS Framework, que é o Tailwind. Você não usa o Tailwind UI sem utilizar o Tailwind. E aí eu vou te dar um outro exemplo aqui, que é o Daisy UI. O Daisy UI, ele é um UI Component, só que você não utiliza o Daisy UI sem o Tailwind, porque esses UI Components aqui são UI Components baseados no Tailwind, em determinado CSS Framework. Então, eu vou mostrar aqui como que é a utilização do Daisy UI. Então, eu tenho esse card aqui, ó, card Daisy UI, que vai ser esse aqui de baixo. Então, eu vou entrar aqui no meu Daisy UI, e o Daisy UI, ele é basicamente uma biblioteca de componentes feitos. Isso é o grande diferencial. Um UI Component não é sobre a forma como você escreve CSS. Um UI Component é você já ter os seus componentes feitos, completamente feitos para você. Então, você já tem aqui um modal. Você clicar aqui, ele vai abrir um modal para você. Você tem um accordion, você tem os itens aqui que você clica e eles abrem. Então, você não precisa criar nada. Você já tem tudo pronto para você. E essa que é a grande ideia de um UI Component, tá? Vamos lá, vou pegar aqui o kernel. E o que é que eu preciso fazer para utilizar o Daisy UI? Só venho aqui, copio, vou lá no meu código, Daisy UI, vou só mudar aqui na verdade, é só copiar aqui no return, e tá pronto o meu componente de card. Só vou colocar aqui as props que a gente está utilizando. Vou tirar esse botão de buy. E vamos lá. Aqui está pronto o nosso card perfeitamente. Ele já veio pronto para a gente. Então, era nessa estilização aqui. Eu tenho várias outras estilizações, mas a grande importância isso aqui é um componente já pronto que utiliza um CSS Framework. Qual CSS Framework é esse? É o Tailwind. Então, veja que a forma como ele é utilizado é através de classes Tailwind. Se eu colocar aqui o mouse em cima, ele mostra o que é que está sendo aplicado de CSS ali. Então, você não tem nenhum JavaScript sendo instalado no teu projeto. Quando você tem um CSS, um UI Component que é baseado em Tailwind,
você só tem isso. Você nunca instala um JavaScript, ou raramente você vai instalar um JavaScript no teu projeto. Você só vai estar instalando classes Tailwind. E isso é o que acontece com o Daisy UI, isso é o que acontece com o Wind UI e vários outros. O Wind UI, deixa eu ver aqui qual mais, ShadCN, ele também é baseado no Tailwind. Então aqui, esse aqui é o Wind UI. Ele é bem legal, tem componentes bem bonitos. Tem aqui botões, aí o botão ele tem o hover, tem o desabilitado, tem com ícone, tem, que aí é um dos mais hypados do momento. Com razão, porque é muito bom. Então aqui eu tenho o card, que o Shadow e o Sen, ele é o mais diferente assim em relação à forma como ele é instalado, mas veja que ele é baseado assim em Tailwind, tá? E aí você tem outros UI components, como o Material UI, que ele é muito forte, ele é muito famoso, um dos mais antigos aí. E aí você também tem o Bootstrap, que é um dos mais antigos, ele é um UI component total. Eu disse que eu não tinha colocado antes, mas tinha, você não estava vendo. Tem o Next UI, o Anti-Design. Então, aí a gente tem vários outros libs de componente, né? O React Admin, por exemplo, é uma lib nova que eu achei, que é uma lib de componentes baseados em questões mais empresariais, como dashboards, LMS, CRM, então coisas mais de tabelas, de você gerar dados. Eu achei isso muito interessante. E eu quero dar uma testada, né? Eu quero ver como é que ele funciona, se ele realmente é bom para esse tipo de aplicação. E aí é onde eu entrei no... Eu vou dizer aqui o que é bom para cada situação que você venha cair, tá? E aí, beleza, temos aqui essas discussões, esses tipos. A gente deixou claro aqui qual é a diferença entre um UI Component e um CSS Framework. E aí, lembrando que tem UI Components que são ligadas diretamente a certos CSS Frameworks e outras não, como por exemplo o Material UI, ele é puro CSS. Só que você pode utilizar junto com o style de components, só que aí é opção tua, tá? Você não é obrigado, como o Daisy UI, você é obrigado a utilizar Tailwind. Se você não tiver Tailwind no seu projeto, o Daisy UI ele simplesmente não vai funcionar. E aí vem a questão, pô, como que eu escolho? O que é que eu devo focar, o que é que eu devo estudar? E depois que eu souber essas coisas, o que é que eu devo escolher em cada projeto, tá? Então, primeiro de tudo, vamos partir do caminho aqui que tu não sabe, que tu está iniciando. Então, vamos iniciar aqui um fluxo e vamos dizer o seguinte, ó. Primeiro de tudo, você vai aprender o famoso CSS, tá? Você vai aprender o CSS puro, mais nada. Você não vai utilizar nada de framework, vai utilizar apenas o CSS, tá? O quão aprofundado você precisa estar nisso daqui? Quase nada. Você precisa do seguinte: você precisa conseguir fazer uma página utilizando apenas CSS. Essa página precisa ter um carrossel, precisa ter accordions, precisa ter componentes complexos? Não necessariamente, tá? Faz uma página simples utilizando CSS. Se você quiser se aventurar, vai lá e tenta fazer um carrossel sem um framework por detrás. Vai sofrer um pouquinho, mas é bom que aprende. E aí depois você vai fazer o seguinte: entra no Figma, vem nessa URL aqui de community e pesquisa, não sei, uma landing page. E aí você vai escolher uma landing page e você vai construir essa landing page totalmente utilizando o CSS. Faz isso para você ter essa certeza que você sabe utilizar CSS. Por quê? Porque todas as outras coisas, seja o iComponent, seja um CSS Framework, é baseado em CSS. Por detrás dos panos, você vai estar gerando ali um CSS, tá? Então, aprende a utilizar o CSS bem. E aí o bem
não é virar especialista, tá? Tem coisas do CSS que eu não sei simplesmente para que serve, tá? E muito dev é assim, você não vai saber tudo que uma linguagem, seja HTML, uma linguagem de marcação, seja uma linguagem de programação, vai oferecer para você. Você nunca vai saber, até porque você está sempre atualizando ali, lançando coisas novas, né? Eu, por exemplo, já usei o Sais em muitos projetos, o SCSS, e hoje eu não estou lembrando muito bem como é que se usa, porque já tem muito tempo que eu não uso mais. Então, normal isso aí. Por exemplo, essa página aqui, ó, uma página legal, simples, rápida, pega ela, constrói ela utilizando o CSS. Se você estiver começando agora, vai demorar aí 1, 2, 3 semanas, um mês. É difícil no começo, mas relaxa que você consegue. Feito isso, aprender o CSS, você vai fazer o seguinte. Você vai aprender. Vamos lá, deixa eu fazer do jeito mais inteligente. Você vai aprender o SCSS. Por que o SCSS? Porque simplesmente vai ter projetos, você pode entrar numa empresa que está utilizando o SCSS e você vai ter que utilizar o SCSS. Você pode achar legal, você pode não achar legal, mas é uma possibilidade. Aprende logo ele, logo após o CSS, porque ele simplesmente é muito igual. Então, tipo, não tem quase nenhuma diferença. Só vê ali rapidamente como é que faz uma coisa ou outra e então você vai conseguir seguir em frente tranquilamente. E aí, aprende o Tailwind, tá? O Tailwind é uma forma, na minha opinião, muito melhor de você escrever CSS, tá? E aí é até mais um dos motivos para eu não colocar para você aprender logo o Tailwind, porque senão você pode ficar igual eu, viciado no Tailwind e não querer fazer mais nada sem o Tailwind, tá? Então, esse aqui é a linha que você tem que seguir em relação a CSS Framework. Aprende esses três, não precisa virar especialista, só o suficiente para você conseguir fazer uma página e beleza. Aí você estudou CSS, fazendo uma página, faz uma página com SCSS, faz outra página com Tailwind. Beleza? E aí a gente entra nas UI Components. O que é que você deve aprender nas UI Components, tá? Vamos fazer aqui um outro fluxo, que é as UI Components que você deve aprender. Eu acredito que você deve aprender logo de cara uma das mais difíceis, tá? Que é o Material UI. Por quê? Porque o Material UI é muito forte. Muitas empresas utilizam o Material UI. Tem muita crítica em relação ao Material UI para os devs, porque ele é meio complexo de você aprender, principalmente no início. É uma curva de aprendizagem meio complexa, meio complicada, mas ele é muito bom. Ele é simplesmente muito utilizado por muitas empresas, principalmente em questões mais empresariais. Talvez em startups você não encontre tanto, você vai encontrar mais coisas como o ChatCN, por exemplo, mas começa pelo Material UI, aproveita que você está no início ali e, como eu disse, faz uma página com o Material UI e beleza, segue em frente. Depois que você aprendeu o Material UI, aí você é livre, na minha opinião. Se você gostou do Tailwind, aprende o ChatCN. ChatCN, melhor lib para utilizar com o Tailwind. Mas aí aprende também uma outra como o Daisy UI ou o Wind UI, porque para mim essas duas são libs muito boas para você desenvolver mais rapidamente do que o próprio ChatCN. Mas isso muito entre aspas, porque aí a grande ideia do ChatCN é você desenvolver rápido. Mas beleza, aí você aprende uma dessas aí e o Tailwind UI ele é muito boa, só que ele é pago. Então, né, se você for pagar, legal. Se não, ele tem alguns itens gratuitos lá, mas eu não recomendo tanto não se você não for comprar o pago. Já que você tem todas essas outras que tem tudo gratuito. Se você aprender o Material UI, você vai saber usar o anti-design, você vai saber utilizar coisas como React-Admin, é só reutilizar o mesmo pensamento ali. Agora, pulando aqui da parte, né, você está começando o que é que você deve aprender e entrando mais numa discussão, sei lá, muito mais avançada técnica do que é cada coisa aqui, quando cada coisa deve ser utilizada.
e em qual projeto, em qual momento. Eu penso o seguinte, ó, se você tem um Figma pronto, que nem esse daqui, seja para uma landing page, seja para um sistema, você tem aqui todos os teus itens personalizados, são customizados, são pensados ali pelo teu design ou por tudo, como o desenvolvedor foi lá criando. Então, nesse momento, quando você chega aí, na minha opinião, você não deve utilizar uma UI Component. Não, nenhuma. Seja o Material UI, seja Anti-Design, seja ChatCN, seja nenhuma. Você deve utilizar, o teu primeiro pensamento é qual CSS Framework eu devo escolher. Não qual UI Component eu devo escolher. Porque aqui você tem tudo pronto. Eu vou abrir aqui um exemplo que é esse Figma aqui, ó. Eu tenho esse Figma, que é um projeto bem legal, uma landing page bem grande, que ele tem um design system. Design system é basicamente a composição do estilo ali do teu projeto. Então você tem todas as cores, todas as tipografias, todos os ícones, tudo que é necessário para o projeto realmente ter a cara que o projeto tem que ter, tá? E aí eu chego aqui em Components, ó. Eu tenho o card customizado e eu tenho o botão customizado. Então, se eu tenho um botão customizado, aqui que ele diz o seguinte, ó. No hover ele tem que ficar azul, no disabled ele tem que ficar com o coisa apagado. Eu tenho o size small aqui, eu tenho uma versão que é só para label, aí eu tenho uma outra que faz isso. Tenho várias versões aqui do meu botão. Por que você vai usar uma UI Component? Uma UI Component já traz tudo isso pronto para você. Então ele já vai ter o botão primário, o botão secundário, o botão desabilitado, o botão com hover, o botão só para link. Isso é uma UI Component. Se você tem uma coisa customizada, você não quer uma coisa já pronta. Você quer criar o teu. Aí você vai para um CSS Framework, tá? Aí você pode utilizar o Tailwind, você pode utilizar o Styled Components, pode utilizar, tem algumas libs mais focadas em você criar um design system, por exemplo, mas aí você vai analisar se você quer, se o teu projeto é tão grande, tipo, você está fazendo um projeto de design system ou você está fazendo uma landing page, ou você está fazendo um sistema, você está fazendo um design system que vai ser utilizado para vários outros sistemas, aí pode valer a pena você utilizar uma lib que é mais focada na criação de um design system e você manter aquele projeto. O teu projeto não é o sistema, o teu projeto é o design system, é a criação desses componentes. Mas aí vocês fazem essa escolha. 90% dos casos, quando eu tenho uma coisa customizada, eu vou de Tailwind, tá? Se eu não fosse de Tailwind, eu iria de Size. Legal, é um CSS melhor, vamos em frente. Inclusive, uma coisa a se destacar é que o CSS, ele vem recebendo atualizações e ele está quase ficando ali igual ao Size e muita gente está dizendo que não é nem mais necessário você utilizar o Size, né? Então, você tem essas escolhas aí. Como eu disse, eu vou de Tailwind na maioria das vezes. Aí você tem um outro ponto. O teu design da sua landing page ou do seu sistema pode ser baseado em uma UI Component. Por quê? Porque essas UI Components, normalmente, elas têm o projeto de Figma, ou seja, lá como foi criado, aberto, que é para os designers poderem pegar e criar sistemas baseados nessas UI Components e os desenvolvedores irem lá e seguirem esse design, tá? Então, aí, logicamente, que você vai utilizar uma UI Component, porque você não tem a coisa personalizada, o seu próprio design system. Você está utilizando o UI Component que foi baseado ali para criar o Figma, o Adobe, ou seja lá o que for. E aí, tem o último caso para mim, que é eu não tenho design. Quando eu não tenho o design feito, aí, se você não é bom em design, como eu, sou péssimo em design, não tem por que você não utilizar um UI Component. Agora, qual UI Component você vai utilizar? Aí depende muito do teu gosto, mas o que é que eu prefiro, tá? Eu não largo muito a mão do Tailwind. Você tem que entender uma coisa. Se você vai utilizar
um Material UI da vida, é para você utilizar o Material UI. Não é para você utilizar nada além do Material UI. Não é para você abrir uma div, não é para você abrir um button, não é para você abrir um select. É para você abrir o select do Material UI. É para você abrir um box, para você abrir um stack, tá? Não é para você abrir uma div, cara. Você não é para você pegar o projeto e ter lá uma div, é para você ter isso aqui, ó, tá? Então, tenha esse pensamento. Certas UI components, elas são tão completas e tem o seu próprio design system que é para você utilizar ele. Então, não pega um material UI pensando, vou utilizar esse aqui que está pronto, personalizar aqui esse outro lado, e aí ir mudando aqui o tema e tal. Não. Usa o Material UI do jeito que ele é para ser feito. Logicamente, você pode mudar. Eu falei em tema, você pode mudar o teu tema em relação a coisas e tudo mais. Mas aí você vai pegar uma tipografia e aí vai dizer que essa tipografia tem um line height diferente do que aquela outra em uma certa outra parte da página. Não, utiliza as regras de design que o Material UI trouxe para você. Ou muda tudo, né? Mas utiliza os componentes do Material UI. Não sai utilizando uma coisa de um jeito, outro de outro. Ele foi feito, o design system ele é feito para ser seguido. E o UI component ele traz o design system pronto, tá? Se você quer ter uma coisa pronta, mas ter a capacidade de personalização, o mínimo que seja, aí você vai para um UI component que seja baseado em Tailwind, como o ChatCN. Maior recomendação para mim aqui é o ChatCN. Mas faz de tudo para utilizar só o ChatCN, porque o ChatCN também tem ali o seu design system e segue ele, vai criando, vai utilizando tudo. Vou colocar um botão no meu projeto, coloca isso aqui. Vou colocar um card, coloca isso aqui. Vou colocar uma tabela, coloca essa daqui. Por quê? Porque aí tudo vai ficar com uma boa ressonância, vai tudo combinar, porque ali foi tudo pensado para o mesmo estilo da coisa, não tem nada de diferente. Então, tenha essa coisa em mente. Se você quer uma coisa totalmente personalizada, principalmente essa parte, tá? Se você quer uma coisa 100% personalizada, 100% tua, exclui os UI Components. Não tem por que você utilizar um UI Component. Vai apenas com o CSS Framework. Se você não tem nenhum design e nenhuma habilidade de design, vai com uma lib de UI Component que vai trazer tudo pronto para você. Beleza? E aí, se você quer... beleza, eu quero ter tudo pronto, mas eu ainda quero ter aquele pedacinho ali de estilização. Vai com uma dessas libs aqui de Tailwind, que elas são muito boas para isso. Matheus, mas você consegue estilizar o Material UI? Tá, você consegue sim. Lógico. Você consegue estilizar qualquer uma dessas aqui. Mas eu não vejo muito porquê. E obviamente eu tô falando aqui da minha opinião, tá? Segue o Design System que essas UI Components estão dizendo aí que tem disponível, que é muito bom, tá? Para mim, se você está pegando um Material UI que já tem a coisa pronta e está querendo criar o teu, você está meio que perdendo o poder que tem ali no Material UI. Seria melhor você estar utilizando o CSS Frameworks desde o início, tá? E aí tem também certas, obviamente, coisas mais difíceis, tipo o Material UI com Tailwind não cola tanto, ou com o estado de components cola super legal, com o size também cola super legal. E aí você tem que fazer essas análises, mas então eu estou dizendo aqui, né, se você estiver começando, segue esse fluxo aqui. Eu até adicionaria obrigatoriamente para você ver alguma lib de componente baseado em Tailwind, que aí eu diria o ChatCN ou o DaisyUI. Só para você ver como é uma lib de UI Component baseada em Tailwind. E a gente discutiu aqui também, né,
em qual situação deve se utilizar o quê? Logicamente, eu não estou aqui colocando uma regra, isso aqui é a minha opinião. Mas é uma coisa que eu vejo no mercado, é uma forma que é seguido, mais ou menos. Então, acredito que seja um bom conselho aí. E é isso aí, beleza? Deixa teu like, deixa seu comentário. Se você discordar de mim, deixa aí que eu vou com certeza ler e vou responder o teu comentário. E se você quiser, tem alguma dúvida de algum assunto específico, pede aí pra eu fazer um vídeo. Ou então me manda uma mensagem no LinkedIn também, beleza? Valeu!